Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, amigos das redes sociais. Senhora Presidente, eu venho a esta tribuna para tratar de alguns temas. O primeiro deles é parabenizar o servidor público por este dia, parabenizar aquele que, investido de parcela da soberania do Estado, se manifesta em nome do Estado e em benefício do cidadão. Na atual quadra histórica que nós vivemos, senador Mozarildo, os grandes males da República, alguns imputam aos servidores públicos. Alguns têm a ideia de que o servidor público é aquele que chega tarde, sai cedo, coloca o paletó na cadeira, fica ali passeando pela internet, mas a esmagadora maioria dos servidores públicos são pessoas decentes, honestas, trabalhadoras. Senador Jarbas, enquanto eu era procurador da República, durante 15 anos, para minha honra, né, as grandes operações da Polícia Federal, nas quais eu participei, sempre com prisões de servidores públicos, mas a esmagadora maioria servidores públicos não de carreira, servidores públicos comissionados. Nada contra comissionados, precisamos sim de comissionados, mas o servidor público de carreira é aquele que veste a camisa, é aquele que sabe que entra governo, sai governo, o Estado permanecerá o mesmo, porque os governos são temporais e o Estado ele é espacial. Como procurador da República, eu fui designado em vários júris federais que servidores públicos morriam, eram mortos no exercício da função. Inclusive, tive a honra de fazer um júri, aliás, 6 júris, lá em Boa Vista, na terra do senador Mozarildo Cavalcante, em que um auditor da Receita Federal, Nestor, foi morto no exercício de suas funções. Foi morto no exercício de suas funções. Nestes júris, eu sempre dizia, senador Mozarildo, que matar o servidor é matar a própria existência do Estado. Não que o servidor seja mais importante do que outro cidadão da iniciativa privada, por óbvio que não, nós todos somos iguais perante a lei. Mas o servidor público ele está a exercer uma função não em seu nome, mas em nome da comunidade que ele faz parte. Assim, nesta data, eu quero comemorar e dizer e parabenizar os servidores públicos do Brasil, em especial os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, servidores decentes, servidores que trabalham muito e, infelizmente, não têm a atenção devida por parte das autoridades. Vide, no Estado de Mato Grosso, os servidores da educação, que, há uma semana, acabaram com um movimento de greve que permaneceu por 70 dias. 70 dias, os servidores da educação em greve no Estado de Mato Grosso, por falta de diálogo, por falta de uma interlocução mais firme com o governo do Estado. Portanto, este primeiro tema, senhora Presidente, gostaria de cumprimentar estes servidores públicos, porque eles demonstram que nós vivemos em uma república. Na república não existem reis, na república não existem soberanos, na república não existem vassalos, na república existem cidadãos. E eles, os servidores públicos, eles exercem uma função em homenagem à cidadania. Um segundo tema, senhora Presidente, é o que eu denomino de plano taques, senador Mozarildo. Plano taques. O que significa isso? Enquanto candidato ao Senado da República em 2010, enquanto candidato, eu defendia, naquele momento histórico, que as emendas parlamentares individuais deveriam ser extintas. Eu defendia e ainda defendo a extinção das emendas parlamentares individuais. Porque os grandes escândalos nacionais tiveram como causa as emendas parlamentares individuais. Vejamos os anões do orçamento, sanguessuga, mensaleiro, esses nomes quase que nomes de esgoto, né? Sanguessuga, mensaleiro, vampiro, quase nome de esgoto. Estes nomes representam o sinônimo da corrupção e a causa as emendas parlamentares individuais. Fui eleito senador da República e aqui cheguei. Cada senador tem 15 milhões de emendas parlamentares individuais para destinar aos seus estados. Aliás, esta é uma das funções de um parlamentar, levar recursos para a sua base, levar recursos para o seu estado. Esta é uma delas. Ao meu juízo, não é a principal.
Não é a principal. A principal é fiscalizar a aplicação desses recursos. Aliás, os parlamentos europeus, eles surgem como instrumento de fiscalização da aplicação de recursos. Só após a Revolução Francesa, em 1789, é que os parlamentos europeus passam a inovar da ordem jurídica, criando aquilo que nós conhecemos como lei. Pois bem, cada senador tem 15 milhões de emendas parlamentares individuais. Nem sempre estes 15 milhões são efetivamente empenhados e liquidados, como nós sabemos. Alguns dizem que existiria lá no Palácio do Planalto uma capivara de cada parlamentar. O que é esta capivara de cada parlamentar? Tem lá o nome do parlamentar e este parlamentar vota assim, vota assado, vota desta forma ou da outra forma. Aí você precisaria passar pelo chamado beijamão para que suas emendas parlamentares fossem liberadas. Senadores, parlamentares independentes teriam prejuízo nas liberações ou na liberação destas emendas. Agora, nós temos que entender que senador da República, ele é da República, ele não é da presidência da República. O senador é da República, não é senador da presidente da República. Muito bem, como destinar estes 15 milhões de emendas parlamentares? O estado de Mato Grosso, ele tem 141 municípios. Se nós formos dividir 15 milhões de emendas por 141 municípios, nós teríamos 106 municípios, 106 mil reais para cada município. 15 milhões dividido por 141, 106 mil reais para cada município. Primeiro que isso não seria razoável, uma vez que com 106 mil reais você não faz absolutamente nada, e você não pode também, porque a cada 15 milhões de emendas você pode destinar em até 25 eventos orçamentários. Como dividir isso? Aos municípios mais populosos, onde eu tive mais votos, Cuiabá, a capital do estado de Mato Grosso. Em Cuiabá, eu fui o senador mais votado da história, 213 mil votos eu tive em Cuiabá. Fui o senador mais votado, 213 mil votos. Eu poderia destinar estes valores àquele município onde é mais populoso, onde eu tive mais votos. Município de Novo Santo Antônio, um pequeno município do estado de Mato Grosso. Eu tive 200 votos. Como superar esta assimetria? Para isso, nós, junto com a nossa assessoria, criamos o chamado Plano Táxi, em que 70% deste valor de 15 milhões nós destinamos através de uma divisão dos municípios em 2 grupos até 2018, que é o término do mandato de um senador. 70% de 15 milhões nós dividimos em 2 grupos de municípios, senador Mozarildo Cavalcante. Municípios mais populosos e municípios menos populosos. Municípios com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e município com menor IDH, menor Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a Secretaria de Planejamento e a FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Para que isso? Para que nós possamos superar a denominada assimetria, desigualdade entre os municípios do nosso estado. Existem municípios com IDH altíssimo, como é o caso de Lucas de Rio Verde, Sorriso, Campo Novo, Campo Verde, Primavera, e municípios, senador Jarbas, municípios que precisam de tudo. Municípios que precisam de uma educação pública de qualidade, um hospital que possa trazer dignidade, uma segurança que possa trazer tranquilidade. Estes municípios, aqueles mais pobres, eles nunca serão aquinhoados pelas emendas parlamentares individuais. Daí, uma parte das emendas necessariamente para os municípios mais pobres. Fiz isso em 2012. 12 municípios fizeram audiências públicas de 20 que nós destinamos emendas ano passado. Este ano, senador Mozarildo, as audiências públicas já estão sendo realizadas, porque não adianta o preenchimento apenas destes critérios, estes critérios estatísticos numéricos. Necessário se faz que o município faça uma audiência pública para que o cidadão, no que se denomina de democracia participativa, democracia dialógica, o cidadão possa escolher dentre saúde, educação e segurança, onde 500 mil reais serão aplicados. É o cidadão que vai destinar os recursos que o senador ele leva para o seu estado. E sempre é bom que se diga, o senador ele não está fazendo favor para quem quer que seja.
O senador está exercendo um dever, porque é um direito do cidadão receber esses valores através das emendas parlamentares individuais. Eu vou aqui, senador Mozarildo, antes de conceder-lhe uma parte, para minha honra, dizer que em 2012, para a LOA de 2013, foram realizadas audiências públicas nos seguintes municípios do nosso estado: Campo Novo dos Parecis, Mirassol do Oeste, Nova Chavantina, Barra do Bugres, Campo Verde, Colíder, Indiavaí, Jaciara, Nova Mutum, Ribeirãozinho, Alto Taquari, Santa Rita do Trivelato, Rondonópolis, Alto Araguaia. Agora, em 2013, para a LOA de 2014, já foram realizadas audiências públicas nos municípios de Aripuanã, Poxorel, Canarana, Santo Afonso, Pedra Preta, Paranatinga, Santa Cruz do Xingu, Serra Nova Dourada e Nova Nazaré na sexta-feira. Nessas audiências participam 200 pessoas. 300 pessoas. Estas audiências, elas devem ser filmadas, fotografadas. Eu vou, depois de conceder uma parte ao senador Mozarildo, fazer rapidamente a leitura de uma destas atas, que necessariamente, de acordo com o plano TACS, deve ser lavrada para que nós possamos saber que o cidadão está a participar da distribuição desses recursos. Muito bem, antes ainda da parte, alguns senadores disseram para mim o seguinte: Pedro TACS, você está dando um tiro no pé. Está dando um tiro no pé. Porque você está tirando o prefeito, o vereador, o intermediário. E você não será reeleito em 2018. Eu não estou preocupado com eleições. Eu estou preocupado com as próximas gerações de mato-grossenses e de brasileiros que habitam aquele estado. Concedo uma parte à Sua Excelência, o senador Mozarildo Cavalcante. Senador Pedro TACS, eu quero, primeiramente, realmente apoiar o que disse Vossa Excelência a respeito do servidor público. A nossa Constituição de 88 disse que os servidores públicos têm que ser sempre admitidos por concurso público, salvo aqueles comissionados, como disse Vossa Excelência. Mas, na verdade, se nós olharmos, senador Pedro TACS, as nossas chamadas emendas parlamentares, elas não chegam a 1% do total do orçamento. Sim. E se faz muito auê com essa história Sim. dos 15 milhões de reais, que ao todo, incluindo Câmara e Senado, dariam 650 milhões. E só agora o Ministério da Saúde fez o levantamento dos últimos 4 anos e houve 500 milhões de desvio da saúde. Sim. Então, na verdade, o que precisa, primeiro, que essa liberação de emenda seja impositiva para acabar, como disse Vossa Excelência, com essa história de um quadrinho, como você chamou, que tem lá no Planalto e que, por exemplo, libera de acordo com a fidelidade ou a submissão do parlamentar. Eu, por exemplo, no último governo Lula, praticamente não tive nenhuma emenda liberada porque eu me posicionei contrariamente em 2 pontos que eu acho que achavam que eram primordiais para ele. O primeiro, fiquei contra a CPMF. Porque, como médico, eu vi que em 14 anos de existência da CPMF, nada melhorou na saúde. Usavam a CPMF até para fazer superávit primário. Sim. Então, eu acho que nós temos que olhar o servidor público e, geralmente, quando acontecem os escândalos, pode ver, Vossa Excelência, que a maioria dos que são presos são os chamados peixes miúdos. São os funcionários comissionados. Bagrinhos. Exatamente. Os chefões não estão. Eu, por exemplo, tenho um critério. Eu fiquei até muito admirado com a sua ideia do plano TACS. Acho muito importante mesmo. Mas eu, por exemplo, eu tenho até um critério já pré-estabelecido. Eu destino parte das minhas emendas para a Universidade Federal de Roraima, uma outra parte para o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Ensino de Roraima, que é o IFE, e também às Forças Armadas do meu estado e aos municípios. Evidente, como disse Vossa Excelência, o município precisa de escola, precisa de vicinais, precisa de implementos agrícolas para melhorar a produção do seu município. Então, acho que primeiro que esse percentual tinha que ser maior, porque nós é que vivemos o dia a dia dos municípios, e não os tecnocratas aqui dos ministérios, começando pelo da integração regional, e nós devíamos ter a garantia, porque, na verdade, na origem do parlamento, lá atrás,
nas monarquias, o parlamento teve origem para quê? Para fiscalizar a aplicação do dinheiro pelos reis, que só faziam, portanto, palácios e propriedades suntuosas e festas absurdas, e o parlamento surgiu exatamente para isso. Mas aqui no Brasil, diferentemente de outros países que existem aqui desenvolvidos, nós não temos um orçamento impositivo. No meu entender, devia ser todo ele impositivo. O governo, quando quisesse alterar o orçamento, mandava uma nova mensagem para o Congresso. E o Congresso teria liberdade de votar assim ou assado. Agora, eu entendo, senador Pedro Taques, que realmente, se nós não adotarmos, primeiro, exigirmos que as emendas, pelo menos, que é 1% do orçamento, seja impositivo. Agora, veja, Vossa Excelência, que já veio um contraponto. Será impositivo, porém 50% vai para a saúde. Por que aqui não tem, então, um percentual para o resto do orçamento federal em relação à saúde, por parte do governo federal? Então, essas ideias realmente, de, como disse Vossa Excelência, de quem se compromete com o futuro do seu Estado e do seu país, tem que ser aprimoradas para que nós, de fato, tenhamos uma república para valer. Muito obrigado, senador Mozarildo. Eu sou favorável ao orçamento impositivo, mas não esta farsa, com todo respeito, que nós estamos debatendo aqui no Senado. Isso aí, para mim, tem a função de diminuir a função parlamentar. E nós faremos este debate esta semana, como fizemos já na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns dizem que este plano táxi é um tiro no pé. Por quê? Imagine o prefeito do município que será contemplado em 2018. Muitas vezes ele não será mais prefeito. E aí ele não terá o benefício desta emenda. Mas nós não podemos ser imediatistas. Nós temos que pensar estrategicamente. Nós temos que pensar o Estado desta maneira, com transparência, com honestidade, com igualdade. Igualdade não é o tratamento igualitário de todos, é o tratamento desigual daqueles que se desigualam. Os mais pobres devem receber mais. E, sobretudo, com eficiência. Eficiência. Aqui, senhora presidente, eu passo rapidamente a leitura de uma das atas de uma audiência pública que se realizou agora, dia 8 de outubro de 2013, no município de Paranatinga. Reuniram-se na Câmara Municipal de Paranatinga o prefeito Wilson Pérez, que não é do meu partido, senhora presidente, não é meu apoiador, mas ele foi eleito. Wilson Pérez, o vice-prefeito Erotides, o presidente da Câmara Municipal, o Cleiton Rodrigues, o vereador Natal, Clorisvaldo, Aguinaldo, João Bosco, os vereadores, Cláudio, Wellington, a vereadora Lucinéia, vejam, vários vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente do Sindicato Rural, o senhor Thomas, a promotora de justiça, Solange, o juiz de direito da comarca, o Walter, o comandante da Polícia Militar, o Gibson, o delegado de polícia, o presidente do Clube de Diretores Logistas, o secretário de Educação, a diretora da escola, a diretora da saúde, da atenção básica. Eles se reuniram para debater 500 mil reais que nós destinamos para aquele município em um de 3 eventos: saúde, educação e segurança. Eu tenho a ata aqui, senhora presidente, toda assinada pelo cidadão que ali compareceu. Mais de 100 pessoas discutindo o orçamento. Aí eles discutiram. A verba vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança e, ao final, depois de mais de 2 horas de debate, chegaram à conclusão que os valores deveriam ser para uma creche do município. E eu tenho o dever de destinar para esta creche. Porque é muito fácil, aqui de Brasília, eu saber as necessidades do município. Mas nós temos que ouvir o cidadão que se encontra naquele município. Audiências como esta foram realizadas ano passado em 14 municípios, e este ano já foram realizados nestes municípios que aqui eu faço questão de novamente nominá-los: Aripuanã, Poxorel, Canarana, Santo Afonso, Pedra Preta, Paranatinga, Santa Cruz do Xingu, Serra Nova, Dourada. E no dia 9, agora 9 de novembro, participarei de uma destas audiências públicas no município de Ponte Lacerda, na região oeste do estado de Mato Grosso. Esta é uma forma de distribuir o que não me pertence.
mas pertence ao povo brasileiro através de um diálogo com a comunidade. Esta é uma promessa de campanha. Este é um compromisso de campanha assumido em 2010. Para mim é uma honra, a senhora presidente, dar conta à sociedade brasileira desta forma de distribuição dos recursos. Isto resolve? Não resolve. O ideal seria o orçamento impositivo, mas impositivo, não um pseudo-orçamento impositivo. Não um orçamento impositivo para inglês ver e para as campanhas eleitorais do ano que vem. Não este orçamento impositivo. O melhor seria uma reforma do Pacto Federativo que destinasse aos municípios maiores recursos, para que os prefeitos e os vereadores não precisassem estar a todo ano com pires na mão nessas famosas marchas aqui em Brasília. Todo ano. Os prefeitos vêm, as bancadas se reúnem com os prefeitos, a situação é decantada, que está em péssimas condições, mas nós não resolvemos absolutamente nada. Não resolvemos nada. Nós fingindo, eles fingindo e a sociedade sofrendo com a falta destes recursos. É uma forma democrática de dividir o que pertence ao próprio cidadão. Além disso, é saudar compromisso que foi assumido na eleição de 2010. Muito obrigado, senhora presidente. Para mim é uma honra poder falar sobre o orçamento participativo desta maneira que nós estamos a tratar.